Eu notei que a minha postura melhorou também nesse último mês, que eu passei a praticar com mais frequência, minha postura melhorou. Aí, de vez em quando, eu tô com as costas meio curvadas, aí eu levanto. E nada conseguiu esse efeito em mim. Eu fiz pilates, eu fiz musculação, e nada surtiu o efeito como a yoga tá surtindo pra minha postura. Mariana já está aqui, minha convidada de hoje especial, para bater um papo e contar para vocês aí o que fez ela entrar na turma agora do Yoga em Prática. A Mariana, que é minha convidada hoje, foi uma das primeiras alunas a se inscrever, falou que colocou despertador para tocar, para garantir a vaga dela. E ela vai falar um pouquinho para vocês, né? Como que ela chegou nesse caminho do yoga, como chegou até a mim e por que que ela decidiu entrar nessa jornada aí. Olá! Boa noite, oi, tudo Boa bem? noite, tudo jóia com você? Também, boa noite, pessoal. Vi você falando que tá nervosa, já já esse nervosismo passa, você esquece. Vai pensar que eu tô aí do seu lado, no seu sofá, batendo papo com você. Verdade. Né? Então vamos lá, se apresenta para todo mundo e para mim também, né? Hoje eu vou ter a oportunidade de te conhecer um pouquinho melhor. Ainda não conversamos aí para eu conhecer a sua história. Então, conta um pouquinho da sua história, como que você chegou até aqui hoje, né? A sua história com a ansiedade, que é como muitos chegam até mim, né? Verdade. Bom, gente, eu me chamo Mariana, eu sou do Rio de Janeiro, capital, e como a Babi falou, eu cheguei aqui por causa da ansiedade. Tudo pra mim começou desde sempre, né, que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, mas a minha história com a yoga começou lá no iniciozinho da pandemia. Quando a pandemia começou, eu comecei a surtar. Quando o vírus chegou no Brasil, eu comecei a pesquisar ativamente o tempo todo. Eu ficava só consumindo conteúdos sobre isso. Meus amigos até brincavam falando que para eles saberem sobre a pandemia, eles não precisavam pesquisar sobre, era só conversar comigo, porque eu já sabia tudo. E aí, obviamente, isso começou a não me fazer bem. A pandemia, eu tinha muito medo, claro, de ficar doente. Eu tinha medo que a minha família ficasse doente, eu tinha medo dos meus amigos ficarem mal também. E tinha medo dos efeitos da pandemia. Eu já imaginava que fosse afetar muito a economia. Então eu fiquei com medo do meu noivo perder o emprego. Eu hoje sou estagiária. E se antes eu tinha grande chance de ser contratada, agora a chance foi praticamente reduzida a zero. Meu contrato está acabando no final do mês que vem. E eu comecei a ficar desesperada com isso. Eu já tive depressão antes, eu já fiz tratamento para depressão, então eu já conheço a doença e eu comecei a perceber que eu estava iniciando um novo quadro depressivo. Então, esse era o meu estado na época. Eu não conseguia conversar sobre o assunto, eu tinha crises de choro, e esse era o meu estado mental, caótico. Resolvi começar a me exercitar em casa. Aí eu baixei um aplicativo que me montava treinos, todo dia ele me dava algo que eu tinha que fazer. E um dia foi uma prática de yoga. Eu fiquei animada, eu nunca tinha praticado yoga na minha vida. E aí eu fui lá toda animada e eu achei muito chato. É aquilo que você fala, né? Não cria expectativas. Eu achei muito chato. Não entendia como é que alguém conseguia emagrecer com aquilo. Foi uma prática rápida de 20 minutos. Não consegui fazer, não atingiu minhas expectativas. Passou mais alguns dias e o aplicativo me deu outra prática de yoga. E aí, pois é. E eu já estava com a mente completamente aberta e resolvi fazer, né? E aí foi que eu notei que o yoga tinha benefícios. Eu não conhecia sobre yoga, eu achava que era simplesmente um exercício físico, que era um alongamento. Eu nunca imaginei que pudesse ter efeitos psicológicos, efeitos mentais. Eu não conhecia sobre os benefícios do yoga. E a partir dali, eu comecei a me interessar pelo yoga, eu comecei a ter vontade de fazer, já perdi o interesse de fazer os outros aeróbicos, que era aquele monte de coisa que eu ficava pulando, ficava baixando, passei a fazer só o yoga. Aí eu fazia uma vez por semana, depois eu passei a fazer 2 vezes por semana. Comecei a pesquisar sobre, foi como eu cheguei até você. Comecei a assistir todas as suas lives dos 30 dias da live. E aí uma das lives que eu mais gostei foi aquela que você falou sobre os yamas e uniyamas,
Que aí ali eu comecei a entender que o yoga ia muito além dos asanas, porque para mim eram só as posturas físicas, não tinha nada além disso. Comecei a pesquisar e eu senti necessidade de ter um professor, de ter um guru, porque eu não sabia se eu estava fazendo as posturas de forma correta. No início, inclusive, eu cheguei a ter dores na coluna, porque com certeza eu estava fazendo alguma postura errada. Eu tenho escoliose, então se eu fizer alguma coisa errada, prejudica muito. Então já tem cerca de 2 meses que eu tenho contato com a yoga, mas eu ainda não sei se eu estou fazendo as coisas certas. E eu percebi que isso acalmou muito a minha mente, muito. Se antes eu estava desesperada, se eu começava a chorar, hoje eu sou super tranquila. Eu já consigo conversar sobre o assunto, eu já tenho esperança de que vai ficar tudo bem. Antes eu tinha um pensamento completamente pessimista. Eu já ficava preocupada com o que poderia acontecer no futuro, já antecipando, né, a ansiedade tomando conta, me deixando para baixo, né, me deixando mal. E eu senti necessidade de ter esse acompanhamento, senti necessidade de ter evolução, de ter uma guru. Quando eu conheci você, eu já sabia que eu queria você como professora. Gracinha. Pois é, eu acho que é muito importante a gente identificar, né, com o nosso guru, com o nosso professor, e eu com certeza me identifiquei muito com você. Você me passa uma calma, me passa uma tranquilidade. Eu me identifiquei com algo que você falou também, né? Que você ia casar esse ano, teve que adiar o seu casamento. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. 2 semanas atrás, o meu noivo e eu decidimos que íamos adiar o casamento. E eu poderia ter surtado com isso, mas pra mim ficou tudo bem. Tudo bem. E eu já sinto que isso é o yoga agindo na minha vida. E se eu acho que hoje eu faço algumas coisas erradas, eu não tenho contato com a meditação, eu não tenho contato com os pranayamas, então eu sinto que se eu tiver um contato mais intenso ainda com a yoga, eu vou conseguir evoluir muito mais. Então eu senti que eu precisava fazer esse investimento em mim, na minha saúde física, na minha saúde mental. Eu não tinha a menor dúvida de que eu ia querer entrar nesse curso. Foi mais Graças. ou menos. Muito legal, fico super feliz de conhecer essa história. Geralmente, a nossa primeira experiência com a prática do yoga, eu falo que é igual o primeiro beijo, né? É meio desajeitado, né? E a gente não pode tomar essa primeira experiência como aquela que vai ser sempre daquela forma. Primeiro, porque é aquilo que você falou, né? É legal você experimentar diferentes meios, diferentes professores, porque você precisa ter uma conexão com o seu professor, né? Uma prática que envolve, né, um sentimento, uma emoção. Então, se você não está conectada com aquela pessoa que está te transmitindo isso, você já cria um bloqueio e não consegue absorver, né? E achei muito legal você se permitir, né? Aí você falou assim, não, vou com o coração aberto e tentou de novo. E você vai ver que não vou dar spoiler aqui do curso, não, mas a cada prática que você fizer, a cada conhecimento, eu vi que você começou já a estudar ontem, né? Os pilares do yoga. A cada conhecimento que você começar a colocar na sua vida, isso vai entrando para você e vão gerando novas mudanças comportamentais, o seu modo de agir, de pensar. E são mudanças muito rápidas, você está vendo, né? Em 2 meses, sim, praticando mais ou menos ali, sem ter essa base, sim, você já viu mudanças no seu modo de pensar, de agir. Agora nós vamos fazer uma live daqui 30 dias. E nós vamos comparar, ok? Terminar no primeiro ciclo, a gente vai fazer outra live e aí você vai me dizer como que foi. É muito legal, né? Vocês verem essa evolução e é muito rápida. E você falou uma coisa também que eu achei super legal, que é o que eu tenho batido muito na tecla. Eu fiz, inclusive, uma live só sobre isso, sobre a importância da gente investir na nossa saúde, né? A gente não tem essa cultura de prevenção. A gente fica com medo do que pode acontecer, que era o que você tinha, da pandemia, de você ficar doente, das coisas acontecerem, só que você esquece que para você evitar muitas dessas coisas, você tem que agir hoje na prevenção, né? E geralmente fica muito mais caro você agir depois nas consequências, né? Então, se fica doente, um antibiótico, um remédio, um médico, isso é o custo também físico, né?
Então, parabéns por ter, né, enxergado isso, porque nem todo mundo ainda tem essa consciência e por ter dado esse primeiro passo aí, que eu tenho certeza que você vai ver que foi um dos melhores investimentos que você fez. Com certeza. E eu queria, assim, você viu um pouco do curso, né? Mas assim, qual que é a ideia que você tinha do yoga e qual que é a ideia que você já tem hoje depois desses ensinamentos que você já começou a absorver, tanto o que você já viu no curso quanto das lives que eu fui fazendo aqui, você foi entendendo melhor, né? Eu achava que o yoga era justamente quando você fez o curso na semana passada, você falou que eu nunca achou que o yoga fosse para você, né? porque você participei. Você falou que achava que o yoga era só para aquelas pessoas hippies, ou então aquelas mulheres fazendo aquelas poses, aquelas pessoas super elásticas. Eu super achava isso, que era uma coisa muito de hippie. E que era só as posturas, para mim sempre foi sobre isso. É o que a gente vê, né, na verdade, é o que é mais comentado, o que é mais mostrado, falado. Eu nunca imaginei que fosse um estilo de vida, fosse uma filosofia de vida. Eu descobri isso naquela sua live sobre os yamas e niyamas, eu achei muito legal. E hoje eu tenho uma ideia completamente diferente da yoga. Yoga, para mim, realmente é uma forma de vida, é um estilo que eu quero seguir. Eu sei que é uma coisa que me faz bem, que vai fazer muito bem ainda. E é justamente o que você falou, de evitar gastos com a saúde. Eu sei que a minha saúde mental ia para o espaço de novo, porque eu me conheço, né? Que eu iria gastar muito mais com terapia do que eu vou gastar com o curso. E é algo para a vida toda. Eu sei que é algo que vai me fazer bem para sempre. Você vai aprender uma vez e você já sabe o caminho ali, né? Ontem foi a live, foi o encontro ao vivo de encerramento com a turma 3, que eu encerrei os encontros com ela para a gente começar os nossos semana que vem. E eu falei com elas, eu falei assim, olha, agora você já tem as ferramentas nas suas mãos, vocês já sabem, né? E elas falando comigo, nossa, eu fico nervosa hoje, eu já falar, já sei. Eu vou fazer aquela prática, eu vou fazer aquele exercício respiratório. Então, é muito lindo isso, você já sabe o que fazer e usando o seu próprio corpo e sua mente, né? Com certeza. Muito gratificante. Eu sei que é um investimento em mim, não é algo que eu vou fazer, que eu vou largar. Eu recomendo para todo mundo. Eu saio indicando yoga para todas as minhas amigas. E você me falou que já teve, né, um quadro aí de depressão. Como que foi na época e quais os recursos ou soluções que você tentou usar naquela época? Naquela época eu fiz só terapia mesmo. Foi só o acompanhamento com a psicóloga. Foi durante um ano, mais ou menos. Uhum. Nossa, olha que legal. Ontem eu recebi uma mensagem de uma das minhas alunas, a Carla. Eu vou trazer ela aqui amanhã. Nem estava previsto, mas eu falei assim, Carla, você tem que contar isso para as pessoas, porque eu tenho certeza que, assim como você, tem várias pessoas por aí e a gente precisa mostrar o caminho para elas. Ela falou que, acho que ontem ou anteontem, ela foi liberada da terapia, ela teve alta da terapia. E ela achava que era impossível ficar livre da ansiedade, assim, que era algo que estava nela, ela teve crises de pânico, os médicos queriam colocar remédio, ela foi super resistente, e aí ela entrou no curso buscando yoga, porque ela falou assim, não, deixa eu tentar uma outra coisa que não é remédio, e se não der certo eu volto. E, assim, incrível, a gente fez mais ou menos 50 dias de curso e ela falou assim, gente, eu recebi alta de uma coisa assim que eu achei que eu nunca ia ficar livre da ansiedade. A ansiedade tem cura, não é uma coisa que faz parte da gente. A gente consegue lidar com isso e solucionar usando as ferramentas do yoga, né? É verdade. Eu fiquei chocada, porque eu sempre fui uma pessoa muito cética. A minha irmã é uma pessoa extremamente ansiosa e o psicólogo dela tinha recomendado para ela no passado yoga, meditação. E eu olhei assim, yoga, meditação, o que que isso vai fazer, né?
Isso tem poucos meses só e depois que eu tive o contato, que eu percebi como isso fazia bem pra mim, é inacreditável. Eu recomendo pra todo mundo. Você até comentou numa live, eu super concordo, nada traz um benefício tão rápido, nenhuma terapia que você vai, nenhum remédio que você toma traz um efeito tão rápido quanto você começar a praticar yoga e manter, tornar um hábito. E sem efeitos colaterais, né? Que muitas vezes os remédios trazem isso, né? E até você Exatamente. ajustar ali. E a terapia muitas vezes aconteceu comigo, né? Eu contei na semana do yoga para ansiedade. A terapia é algo caro, não é barato, né? Porque o profissional tá ali só com você e por isso que eu escolhi até o yoga online para tornar mais acessível para as pessoas. E eu só conseguia fazer terapia, primeiro eu fui fazendo uma vez por semana e depois eu não consegui manter, fui fazendo de 15 dias. Porque eu não conseguia. E é algo que não acaba, teoricamente, né? Então, todo mês você tá ali, né? A sessão é o quê? Uns R$ 200. Então, por mês, 4 sessões, R$ 800 só em um mês. E isso uma vez por semana em 1 hora. Aí você sai de lá plena, super bem, né? Aí no dia seguinte, você tem um estresse, pá! Aí você fala, ai, terapia da semana que vem, chega logo para me ajudar. Acabou toda a plenitude já. Né? Era isso que acontecia comigo, eu sei. E o yoga tá no seu dia a dia, né? Você aprende uma vez e pronto, você já sabe o que você tem que fazer e você vai ali todos os dias, 30 minutinhos. Por isso, né, o yoga veio para mim através da indicação da minha terapeuta, você está falando da sua irmã, através do psicólogo, porque eles sabem que é uma forma da gente autodesenvolver esse equilíbrio que a gente precisa, porque eles não conseguem fornecer isso no dia a dia pra gente, né? É verdade. É verdade. E você chegou a ter pensamentos do tipo assim também, ah, eu não vou conseguir, ah, eu não tenho flexibilidade, ah, isso não é pra mim. Com certeza. No início passei a usar um aplicativo exclusivo da yoga, que aí ele tem lá as posturas, ele vai fazendo tipo um vídeo para eu ir acompanhando. E aí eu via que a moça do vídeo era super flexível, ela ia fazer a postura, apoiava a mão completamente no chão, assim, e a minha mão mal encostava, ficava assim, bem, só encostando no chão. E era meu sonho conseguir encostar. Não demorou muito, eu já consegui, hoje eu já consigo apoiar a mão no chão igual ela fazia, a flexibilidade melhorou muito. Várias posturas eu ainda acho que eu não consigo fazer. Aquela postura que coloca a perna pro alto, eu esqueci o nome dela. Acho que é Kakasana, alguma coisa assim, não é? Cacaça, né? Kakasana, isso. Vai Essa eu ainda acho que eu aprender não no consigo curso. fazer. Vou aprender, com certeza. Eu já vi que essas alunas fazem, conseguem, eu vou conseguir também. Mas é muito importante realmente a gente ficar com a mente aberta, não ficar pensando, não vou conseguir. Pensa que eu vou conseguir, ou então pelo menos eu vou tentar. Se eu não conseguir hoje, futuramente eu vou conseguir. Meu corpo pode não estar pronto para isso agora, mas eu vou continuar me preparando para conseguir. Agora, você falou uma coisa muito importante, eu acho que vale a gente ressaltar. Primeiro que a maioria desses aplicativos, eles são americanos, né? Então, já é um pouco diferente da nossa realidade, a forma de abordar o yoga. E segundo, Sim. porque eles não te dão as variações que você é capaz de fazer para o seu corpo, né? E cada postura, você precisa adequar a postura ao seu corpo e não você se adequar à postura. Então, o que eu vejo muitas vezes? Você me falou que começou a ter dores nas costas, né, de praticar com o aplicativo. Então, às vezes, as pessoas olham lá a imagem do aplicativo e acham que tem que imitar exatamente, e aí vai forçar o corpo e vai machucar. Então, né, você vai aprender no curso, né? Por que eu dou 2 meses de acompanhamento? Para que vocês possam praticar em casa sozinha, de forma segura e da maneira correta, adequando ao seu corpo. Né? Então, eu mostro várias variações de cada postura. Então, não alcança a mão, você vai colocar a mão aqui, vai fazer assim. E aí, vocês podem tirar essas dúvidas, né? Babi, sentir esse desconforto. É normal? Não é? Então, essa é a importância de ter um professor, né, do seu lado. Primeiro, para te dar essa segurança, te passar essa autoconfiança e evitar que você se machuque, né, tentando simplesmente seguir sozinho com os aplicativos. E eu não sei como você é em relação a hábitos, né? Se você consegue
criar e seguir. Mas, por exemplo, a Vanusa falou aí, eu queria muito fazer o curso, mas não consigo ter constância no que faço. Na verdade, o curso é para isso, né? Como você primeiro já tem um desembolso, você já cria um comprometimento maior. E segundo, a gente segue o calendário de prática juntas, justamente para vocês criarem essa constância, né? Sim. E esse hábito. Bom, só pontuando o que você falou sobre as variações, isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Foi uma das coisas que me motivou demais a entrar no curso, porque eu queria ter um professor. Eu cheguei até a procurar algum lugar que eu pudesse fazer aqui perto de casa, mas tá tudo fechado, né? Por causa da pandemia. Péssimo momento para você procurar qualquer coisa. Foi aí que eu comecei a fazer online. Só que justamente, por exemplo, tem a postura chaturanga. Eu sinto muito desconforto nessa postura. Eu não consigo abaixar, eu não tenho força no braço. Eu sei que o seu curso vai me preparar para eu conseguir ter força no braço. Porque, apesar do nível que eu escolhi no aplicativo ser de iniciante, ele me dá umas coisas que não são exatamente de iniciante. Então, eu tenho medo de me machucar fazendo dessa forma. Foi uma das coisas que me motivou muito a entrar no curso. E com relação a hábitos, quando eu comecei, eu fazia uma vez por semana, depois eu passei a fazer duas. E eu gostava tanto, me sentia tão bem no final da aula, quando acabava o Shavasana, que eu tava lá tão relaxado, parecia que eu tava nas nuvens. Parece que gira um botão na cabeça e, tipo, tudo apaga. Só fica aquela sensação de relaxamento, vem todo aquele benefício da prática, que eu comecei a ansiar por isso. Então foi fácil para mim criar esse hábito, porque é algo que me dá algo positivo. Quando tem algo positivo, você quer fazer, né? Então, para mim foi fácil. Isso é o ciclo do hábito, né? Você tem gatilho, gera um comportamento, e se esse comportamento te gera um bem-estar, você vai querer repetir. Então não é o poder do hábito. Exatamente, né? Que tem na aula lá. Então, por exemplo, por que a gente quer sempre um chocolate? Porque é gostoso e dá uma sensação de prazer. Então, quando a gente começa a praticar o yoga, essa sensação própria de prazer vai alimentando. E você vai ver que é engraçado. Depois de uma semana, você não consegue ficar mais sem praticar. As minhas alunas falam assim, ontem, numa das lives, teve uma que não conseguiu fazer de manhã. Aí ela falou assim, gente, terminando a live eu vou fazer, porque eu não consigo ficar mais. Tipo, meu corpo pede, minha mente chama. Então, é exatamente assim. É um reforço positivo, né? Então, é algo muito diferente. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver a live com a Bartira, que foi uma das minhas alunas, e ela falava, nossa, tudo que eu começava, eu nunca conseguia terminar. Aí ela falou assim, ok, vou tentar mais esse curso, vou jogar dinheiro fora, porque eu não vou conseguir continuar, mas vamos lá, vou tentar porque eu tô precisando, que a ansiedade nessa quarentena tá terrível. E ela falou que o yoga foi a primeira coisa na vida dela que ela conseguiu começar e não parar mais. Conseguiu seguir. Bom que ela começou. Ela se deu a oportunidade, né? Se deu a chance. Mas é muito isso que você falou, da vontade de praticar. Quando eu comecei a praticar, eu não tinha tapetinho de yoga, também não tinha nenhum outro tapete em casa que eu pudesse usar para fazer as práticas. E eu comecei a me machucar na hora de apoiar o joelho, começou a doer, e eu logo comprei um tapete de yoga. Enquanto o tapete não chegava, eu parei de praticar. Foram 5 dias que não passavam. Eu não via a hora do meu tapete chegar para eu voltar a praticar, porque eu já não aguentava mais. É muito estranho, é muito engraçado. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo, nunca. E a metodologia, você vai ver, são 30 minutinhos todos os dias. E aí minhas alunas começaram a falar, porque todo mundo falava que não tinha tempo, né? Então, 30 minutinhos você consegue, qualquer pessoa consegue, porque fica 30 minutos no Instagram, então você vai ficar 30 minutos ali no tapete. E aí minhas alunas falando assim, ai, mas passa tão rápido. Aí eu fiz as aulas de 1 hora, né? Como bônus que tá lá para vocês, as aulas especiais de 1 hora. Para o dia que não for dia de semana, se vocês quiserem se estender, fazer. Mas tudo que é prazeroso é assim, né? Parece que o tempo passa e é como se a gente desse um reset, assim, na mente, no corpo. Fala, pronto, agora eu tô pronta para começar o dia, né? Eu não consigo começar meu dia praticando yoga, infelizmente, porque eu tô no estágio durante o dia, né, mais cedo, mas todo dia, religiosamente, eu chego do estágio, eu vou fazer minha prática de yoga. Faz parte da minha rotina, assim.
Quando eu não consigo fazer, quando eu chego em algum momento, até ir dormir, eu tenho que fazer minha prática de yoga, todo dia. Hoje eu não pratico 7 dias por semana ainda, mas eu pratico geralmente 6. No domingo é um dia que é mais difícil para mim praticar, para eu fazer a prática. Mas eu vou fazer 7 dias também, com certeza. Você vai ver que você não vai conseguir. E aí dá para fazer, né, de pijama. Sábado e domingo é um dia que eu me permito, assim. E aí, o dia que eu não filmo para vocês, eu falo, hoje eu não vou filmar, não, para postar. Vou fazer de pijama. Então, você acorda, estende o tapetinho ali 30 minutos, você fala, pronto, né? Tô pronta. No sábado eu pratico de manhã, é muito bom. Não é? Mas também, isso é uma boa coisa que você falou, porque muita gente me fala, né? Ai, mas então só pode praticar de manhã? Não. De manhã é o seguinte, se você fizer de manhã, você vai carregar esse bem-estar ao longo de todo o seu dia. Ou você tem a opção de fazer no final do dia, e muitas pessoas às vezes se adaptam melhor, porque você chega cansada do trabalho e é aquilo que vai soltar toda a sua tensão e aliviar tudo que você teve no dia. Então vai depender de cada pessoa, né? De manhã você não tem desculpa. Se você pegar e fazer, independente do que acontece no dia, você já fez. Mas os benefícios, eles são independentes do horário que você fizer a sua prática, né? É verdade. Eu chego muitas vezes cansada, mas eu não deixo de praticar. Ontem, por exemplo, eu cheguei, eu notei que isso aqui meu estava tudo duro, tudo enrijecido, dolorido. Fiz a minha prática, passou. Não estava mais com dor, não estava mais enrijecido, eu liberei. Então, para mim, é muito bom praticar quando eu chego do trabalho. Porque é um momento que eu tô precisando bastante relaxar. Gosto bastante. Bom. E acho que outra coisa que é muito legal, e você vai ver, você entrou já no grupo, e não sei se você teve a oportunidade de começar a ver a força do grupo. É muito legal a gente estar dentro de uma turma com várias outras pessoas que têm os mesmos desafios, né? Não sei se você teve a oportunidade de ler. Todo mundo já começou a se E eu apresentar. os depoimentos. Então, muitas, assim, de várias idades, né? Tem gente de 20 e poucos, 30 e poucos, 50 e poucos, várias idades e todo mundo, né, com a ansiedade em comum. Algumas precisando urgente, mais urgente, com crises, né? Outras ainda enxergaram mais rápido que precisava. Mas já tá bem legal lá. Eu já vi assim, uma já faz pergunta, a outra já ajuda, já responde. E você vai ver quando a gente começar a compartilhar nossas práticas lá. Então é muito legal, uma vai incentivando a outra. Ontem as meninas estavam com cara de enterro no encontro final. Aí eu falei, gente, pode parar. Isso não é um fim, é o início de um novo ciclo. Agora vocês vão seguir um caminho de dependência e eu vou receber uma nova turma que está chegando que precisa mais de mim, mas vocês têm umas às outras. Aí elas riram daqui até aqui, elas falaram, vamos continuar mandando a foto das posturas, das evoluções, que é muito legal isso, né? Elas são um incentivo pra gente hoje, né? Ver o quanto que elas evoluíram. Esses depoimentos são muito bons. Eu gostei muito de ver cada um deles, porque a gente consegue se identificar. A gente vê que todo mundo é ansioso, todo mundo tem suas dificuldades, como você falou, várias pessoas com várias idades diferentes. Eu tenho 23, tem gente mais nova, tem gente mais velha, tem gente com problemas de saúde que acham que não podem fazer. Eu, por exemplo, achei que eu fosse ter dificuldade, porque eu tenho escoliose. Eu já vi outro dia que você falou que tem escoliose também. Então tá tudo bem. Exato. A gente acha que as nossas dificuldades são só nossas, né? E ninguém mais tem. Então, por isso que eu sempre começo a semana que eu dou contando a minha história. Tem post aqui de vídeo contando a minha história no YouTube. E é muito legal quem não teve a oportunidade de assistir os depoimentos. Eu faço questão de colocar lá. E eu não coloquei todos que eu recebo, senão ia ficar uma página com só depoimento. Mas é isso que você falou, porque aí a gente começa a ver que a gente não está sozinha, né? E que é possível para todo mundo. Eu tenho escoliose, tinha muita dor lombar, muita. E foi o yoga que me salvou. E senão eu não estava aqui levando o yoga para vocês, né? E é isso. Aí tem todo a Letícia foi da turma 2. Ela falou que ela já tinha tentado de tudo para dor nas costas dela. Ela já tinha tentado pilates, fisioterapia, remédio, nada adiantava. Aí o que ela fez? Ela falou assim: vou aprender a conviver com a dor.
Olha que absurdo. Olha que absurdo. A que nível a gente Foi o que eu chega? fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Não, a gente Nada não tem pra que mim também. conviver com dor, não, gente. Dor é um sinal que o seu corpo tá te dando de que não tá bem. O seu corpo é a coisa mais inteligente que existe. Você tem que ouvir o seu corpo, né? É o sinal que ele tá dando. E aí ela fala que com a primeira semana do curso, as dores dela sumiu. Ela falou que ela não acreditou. Ela falou, não é possível. Eu falei, é possível. Você fortaleceu o seu corpo. Era isso que você precisava, né? Voltou o seu corpo para o eixo. A gente tá assim, ó, né? Forçando. Então, a gente fortalece o corpo e volta para o eixo, né? E todo dia um pouquinho. Eu notei que a minha postura melhorou também nesse último mês, que eu passei a praticar com mais frequência, minha postura melhorou. Aí, de vez em quando, eu tô com as costas meio curvadas, aí eu levanto. E nada conseguiu esse efeito em mim. Eu fiz pilates, eu fiz musculação, e nada surtiu o efeito como a yoga tá surtindo pra minha postura. É consciência corporal, né? A gente passa... acho que é duas coisas, consciência corporal e atenção ao momento presente, que a gente traz muito com a prática do yoga. Então, você passa a se perceber. Eu também, às vezes eu tô almoçando ali, eu falo, opa, peraí, já entendi. E a gente passa a se perceber e cria essa consciência do nosso corpo, né? Então, eu queria te agradecer. Muito obrigada por todo o carinho, por disponibilizar o seu tempo, por vir aqui, né, para a gente incentivar mais pessoas a virem com a gente, né? E te garanto que eu vou dar 1000% de mim para que essa seja uma jornada inesquecível. Como minhas alunas falam, divisor de água na vida delas. E tem muita coisa para acontecer aí. Espero que você siga um caminho maravilhoso dentro do curso do Yoga em Prática. Muito obrigada pelo carinho, viu? E por ter... Obrigada pelo convite, Babi. Adorei participar. Obrigada pela confiança, viu? Nada, que isso. Continue iluminando mais pessoas que você vai longe.